que nos vende a indústria dos cosméticos? Elixires da juventude mais ou menos eternas ou mentiras? O imenso e sedutor cabaz dos produtos cosméticos inclui desde maquilhagem milagrosa ao mais sofisticado e luxuoso creme anti-rugas. Que efeitos produzem de facto na nossa beleza exterior e quais os veios comunicantes com a nossa beleza interior? E como perceber e aceitar as limitações dos produtos cosméticos, cuja definição legal indica que são para funcionar à superfície, não podendo esperar-se efeitos profundos e estruturais. O consumidor é uma presa por vontade própria do marketing associado a uma indústria que vende a ideia utópica de resgate da juventude. E o preço? O que é muito caro é necessariamente bom e melhor? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vamos refletir sobre as forças e as fraquezas da relação entre consumidores e a indústria dos cosméticos. Para isso, conto com as sábias palavras de Helena Margarida Ribeiro. É professora associada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Ainda connosco via, não sei se é Skype, mas à distância, a partir do Porto, Gustavo Mendes. É professor de marketing, aliás, na Porto Business School. E ainda Susana Santos, também é farmacêutica, mas também coordenadora da área de saúde da DEC Proteste e responsável pelos famosos testes a produtos cosméticos. E já lá vamos. Bem-vindos aos três. É um prazer ter-vos aqui. Eu começo já por si, senhora professora Helena Margarida Ribeiro, e evoco o título que demos a este episódio do Pode Pensar para lhe perguntar assim de chofre e sabendo que de antemão que não me vai dar uma resposta sim ou não, mas concorda com o nosso título? Ou melhor, o que acha deste título? Indústria dos cosméticos, mentiras em que queremos acreditar. Ora bem, Aurélio, boa tarde a todos. Eu acho que temos que começar por perceber o que é um cosmético por definição. Então vamos a isso. Portanto, um cosmético por definição é um produto que é para ser colocado, como disse bem, na superfície da pele, nos cabelos, nos órgãos genitais externos, nas unhas, nos lábios, com algumas finalidades específicas. Disse órgãos genitais externos? Externos, sim. Estamos a falar de que produtos? Os produtos de higiene e de hidratação externa. Sim. Não interna. Sim, claro. E, portanto, e também estamos a falar de dentes, esqueci-me da mucosa bucal, portanto, os dentes, etc. Ora bem, estes produtos têm com que finalidades? Limpeza, a proteção, e tudo aqui são funções que nós necessitamos para nos mantermos em bom estado. E faço lembrar que foi através, por exemplo, de nos termos hábitos de higiene que se evita a propagação de algumas doenças. Portanto, aí os cosméticos também são adjuvantes, evitam a propagação de algumas doenças, que é importante em termos de saúde pública relembrar isso. Tudo começou com a invenção do sabão, não é? A partir de gorduras animais e por aí exatamente. Fora. E vegetais. Exatamente. E a proteção também é muito importante. Nós protegemos-nos frequentemente para o sol, para os lábios quando temos um vento muito frio, etc. Só aqui alguns exemplos. E depois há as correções dos odores, que também é fácil de perceber. Desodorizantes e antitranspirantes. E as águas de colónia. Sim. Estão bem aceitos pela nossa sociedade. E de depois, colónia ou leite que você deve usar. Exatamente. Leites de colónia para a beleza realçar. Te peço desculpa. Muito bem. E então, mas depois há aqui mais um ponto, que este é mais vago, que diz exatamente modificar o aspecto. E aqui na modificação do aspecto é que nós temos alguma margem de manobra para, juntamente com os colegas da outra ciência, neste caso que está no Porto, dos marketings, gerirem um pouco ali a sua habilidade de comunicação. Mas atenção que, por exemplo, uma maquilhagem, uma pintura de um cabelo, é uma modificação de uma aparência. Sim. E isto é perfeitamente claro e nítido. E às vezes é dramática a mudança. Exatamente. Uma maquilhagem pode mesmo mudar muito o rosto de uma pessoa. Claro que sim. E, portanto, isto para já em termos de definição. E depois, o que é que isto provoca, estas alterações, o que é que provoca na pessoa? Eu vou pôr a coisa ao contrário. E falo para mim que dou aulas e tudo, é assim. Quando eu vou para uma aula e tenho o cabelo mal lavado, não tenho o lábio hidratado, eu não me sinto bem diante da minha população que me está a escutar. Se eu vou para lá arranjadinha, não é preciso ir maquilhada como um artista, mas arranjadinha... Não aponto para mim que eu não uso maquilhagem. Mas eu digo, os artistas são sempre mais exuberantes e maquilham-se e tal. Há uma pessoa normal que vai assim, tratadinha, arranjadinha, cabelinho lavado, sentir-se bem...
está com uma postura, com uma autoestima muito mais em cima. Portanto, o facto de nós usarmos cosméticos permite-nos estar par a par com os nossos pares na sociedade com uma forma muito mais digna, muito mais... Com mais confiança. Com mais confiança, com a autoestima mais em cima. Então eu vou refazer a pergunta, já percebi, porque cosmética é uma palavra que abrange muitas áreas. Eu poria, então, se concorda com o nosso título, já percebi que concorda. Sim, a indústria dos cosméticos, mentiras em que queremos acreditar. Ou melhor, não concorda completamente porque há uma função. Exato. Mas quando falamos, então, eu aperto aqui a malha, de cosmética dita corretiva, os cremes que dizem que vão refirmar a sua pele, em vez dela ir para sul, vai começar a manter-se a norte, vai deixar de ter rugas daqui a 4 semanas se usar isto de manhã e à noite. O que é que diria a isso? Bom, aqui também temos que ver. Vocês sabem o que é mais difícil de provar aqui? É que nós nunca temos uma população que nunca usou cosméticos ou não temos 2 gêmeos. Um gêmeo que sempre fez o que quis e o outro que usou cosméticos e chegar à mesma idade cronológica e dizer o que usou cosméticos está melhor que o outro. Esse é que seria um estudo científico quase perfeito. Mesmo assim, sim, há, por exemplo, relativamente à parte do sol, da proteção solar, existe sempre umas figuras, e até nas internets e tal, é que diz a parte da pessoa que não esteve exposta tem menos rugas do que a parte da pessoa que esteve exposta ao longo da vida. Todos nós tivemos avós em que percebíamos onde é que a pele mudava. Exatamente. Sim. E, portanto, a parte tapada, sendo a parte tapada a mais lisinha, jovem. Mais jovem, mais lisa, com menos aparências de fotoenvelhecimento. E isso responde um bocadinho ao Aurélio, porque, na verdade, o facto de nós utilizarmos frequentemente, diariamente, cosméticos com funções corretivas ou funções de hidratação e de proteção vai-nos evitar que o problema apareça precocemente. Se forem bem aconselhados e se forem adequados à pele. Portanto, diria que é mais preventivo do que propriamente corretivo. Se bem que lá está, temos a dificuldade de fazer essa prova científica absoluta. Eu ia já ao Porto, ao Gustavo. Concorda com o título? Cosméticos vendem mentiras em que queremos acreditar? Gustavo? Boa tarde a todas, boa tarde. Eu diria que não concordo, e até por tudo aquilo que nós já neste pouco tempo já fomos capazes de ouvir. Eu só não concordo com o valor moral que colocamos no título, porque não sei se é necessariamente mentiras, ou pelo menos com essa carga negativa de intenção de enganar, e por isso eu acho que há aqui uma componente que é que as pessoas querem acreditar, e querem acreditar antes de mais que estão a fazer coisas para o seu bem. E que seja isso no curto prazo, quando se vão apresentar e quando se vão sentir confiantes nos diferentes contextos, quer no longo prazo, quando de alguma forma acreditam que estão a tomar conta de si, que estão a tratar bem da sua pele. Por isso eu diria que, acima de tudo, pode ser mais uma verdade até do que uma mentira, a título de provocação. Mas quando vemos um sérum milagroso ou um creme milagroso a dizer que em 4 semanas rugas reduzidas em 50%, isto é absolutamente honesto ou há aqui algo de latitude de marketing? Do ponto de vista da comunicação, há sempre latitude. Esse é o que torna tudo mais interessante. O que eu diria é que, se calhar, concentramos-nos demasiado nos maus exemplos e menos nos bons exemplos. Eu diria que esse tipo de argumentação ou de manipulação da informação é transversal a todos os setores. Eu não tenho visto a cosmética a ser melhor ou pior do que por exemplo, o setor da alimentação. E lembro, por exemplo, Aurélio, quando introduziu o termo light, quando apareceu na alimentação, teve que ser fortemente regulamentado, porque o que estava a acontecer era que qualquer produto, só porque tinha uma diminuição de gordura, nem que fosse 2%, já aparecia na etiquetagem como light. E às vezes era depois compensado com outros ingredientes que também acrescentavam calorias, mas só porque não tinha a gordura já era light, sim.
Precisamente, por isso eu não acho e não queria pôr na cosmética todo o ónus ou toda a culpa deste tipo de desinformação. A verdade é que se acreditarmos que existe um lado negro e que todos temos um lado negro, eu diria que o marketing tem o seu e pode ser visível na forma como usa a informação nesse sentido. Mas eu acho que o Gustavo se esqueceu que o título não é só diabolizante para a cosmética. O título que nós propusemos, e que é o título deste episódio do podcast, é Indústria de Cosméticos, mentiras em, e esta é a parte que eu quero sublinhar, em que queremos acreditar. Aí Aurélio, eu não resisti à provocação e foi por isso que segui o caminho que segui, mas concordo nessa parte, no queremos acreditar. E se me permitisse, eu trazia aqui só à discussão, porque nós colocamos o ónus na cosmética e eu gosto sempre de colocar o ónus no consumidor. Não tratá-lo por uma vítima que não tem pensamento próprio, que é manipulada por tudo e por todos, é isso? Precisamente. E não deixava de vos dar alguns dados que, curiosamente, são feitos por uma investigação de uma marca muito famosa de cosmética, em que mostrou, por exemplo, que 2 em cada 3 raparigas, em Portugal, editam pelo menos um aspecto do seu corpo antes de publicarem uma fotografia nas redes sociais. E quando diz editam, alteram a imagem no telemóvel, por exemplo? Exatamente, ou seja, não apelam aos cosméticos. Porque usam filtros, literalmente. Exatamente. Porque se há uns anos atrás, efetivamente, a cosmética aparecia um bocadinho com este peso de ser a responsável por passar uma imagem que não correspondia a uma beleza real, a verdade é que quando colocamos isso do lado da responsabilidade do consumidor, vemos coisas tão interessantes como esta. Este mesmo estudo, por exemplo, mostra que 76% das raparigas com 13 anos usa filtros ou recorre a aplicações para mudar a sua aparência nas fotografias. Sim. Em média, têm 12 anos... Mas é um número que impressiona. Impressiona, e repare, em média têm 12 anos quando usam este tipo de funcionalidades pela primeira vez. Isto são dados portugueses. E eu até juntaria a isso, não tenho números, mas tenho a convicção, porque já ouvi, que cada vez é mais jovem o número de clientes pretendentes a cirurgia estética. Ou seja, se aqui há 30 anos seriam pessoas na casa acima dos 40 anos, vá. Agora há muitas pessoas na casa dos 20 e às vezes não é por nenhuma cirurgia com objetivo funcional para melhorar a função de qualquer coisa, é mesmo para alterar a sua aparência, seja lá do que for. E se eu puder pôr aí alguns números nisso, Aurélio, este mesmo estudo, e só para terminar, mostra que 41% das jovens preferem-se ver-se nas fotos editadas e 25% lamentam que na vida real não possam assemelhar-se à pessoa que resulta da edição. O que faz com que, se a cirurgia estética, ou se a cosmética, ou uma outra coisa qualquer como filtros da internet, ajudarem na edição da aparência física, as pessoas, porque são seres humanos, vão fazê-lo. Sim. Estou a perceber. Eu queria ouvir também já agora sobre isto tudo a Susana Santos da DEC Proteste. Eu já vou perguntar-lhe como é que são feitos os testes. Já percebemos que a experiência científica total seria muito complicada. Primeiro, porque não precisaríamos só de um par de gêmeos, precisaríamos de muitos. E depois comparar por durante 80 anos a evolução disto. Mas depois vou querer saber como é que são feitos os testes a estes produtos por parte da DEC Proteste. Mas o que é que tem a dizer também ao título do nosso podcast, Susana? Em parte concordo, em parte discordo. Efetivamente, os cosméticos e muitas das alegações que aparecem da publicidade vendem sonhos que não são reais. Como os exemplos que já deu, dos anti-rugas que vão tirar as rugas em 4 semanas. E, por vezes, eu acho que o próprio consumidor tenta acreditar. Ele sabe, no fundo, que não vai funcionar, que não vai ter aquele resultado milagroso. É quase um clássico de engana-me que eu gosto. Quase. E nós, inclusive, vimos isso também nos estudos e nos nossos testes, porque nós testamos sempre os produtos também com consumidores, fazemos testes de utilização. Sim. E perguntamos qual é a sensação deles. Acham que ficou com a pele mais hidratada? Reduziu as suas rugas? E quando comparamos esses resultados, que são subjetivos, com resultados objetivos, os subjetivos, ou seja, as pessoas, a opinião das pessoas é sempre que melhorou. Sim. Mesmo que objetivamente não tenham feito nada. Porque é um produto que é agradável, a pessoa sente-se bem. Teve aquela semana, 2 semanas, 1 mês a utilizar aquele produto. No mínimo sente a pele mais confortável e há um cheirinho que sempre que põe aquilo é agradável. Os produtos são agradáveis, os produtos são formulados para ser agradáveis. Chama-se isso cosmeticidade, imagino. São as qualidades cosméticas, sim.
E, inclusive, é o que nós fazemos, por exemplo, estes testes que são feitos com consumidores, temos sempre um mínimo de 30 consumidores, os produtos são reembalados ou são todos mascarados, para que não haja influência da própria embalagem. Ninguém sabe que produto é que está a pôr. Não sabe o produto está a usar, se é um produto de marca própria, um produto que custa 200 euros ou custa 50. Sim. E os preços vão de 3 a 500, provavelmente, ou mais. Vão valores impressionantes. Sim. E efetivamente, todos, por norma, são bastante apreciados, porque os produtos são formulados para serem agradáveis. Sim, e as pessoas têm a sensação que melhoram, mesmo que depois, objetivamente, a gente veja que não. Por isso, nós tentamos acreditar nesse sonho que nos é vendido. Queria falar já agora também com outra especialista em farmácia. A gente ouve muitas vezes falar, especialmente na dita cosmética corretiva, anti-aging, anti-rugas, anti-idade, em alguns clássicos. Eu lembro-me que isto deve ter evoluído, tal como a ciência vai evoluindo, que há uns anos falava-se, não me lembro, creme com lipossomas. Mas depois desapareceram os lipossomas, já ninguém fala em lipossomas. Mas agora vê-se muito, que é um outro clássico, mas vai voltando ciclicamente, que é o retinol e a vitamina C e o ácido hialurónico. Uma pessoa, quando vai comprar estas coisas, deve estar atenta a quê? Isto são, primeiro, estes ingredientes são ingredientes que funcionam, têm provas dadas? Sim. Portanto, existem aqui dois conceitos que vamos desmascarar aqui o produto. O produto, vou fazer uma analogia também com a alimentação para se perceber. Os produtos têm bases, ou seja, nós, por exemplo, vamos ver, nas sobremesas, nós temos um bolo seco, como temos um pudim, como temos um gelado, são todos sobremesas. Uhum. Aqui nos cosméticos também temos todos cosméticos, mas depois temos um creme, temos um sérum, temos uma máscara. E a textura, os esfoliantes, todas essas texturas que fazem parte de um creme, de um sérum, de um tónico, são texturas completamente distintas umas das outras. E os ingredientes que fazem parte dessas texturas já são todos eles desenvolvidos com o efeito que a Susana acabou de dizer. Ou seja, serem agradáveis, fáceis de espalhar, vão ao encontro ao consumidor target, se é um produto para 50 anos ou mais, com estas características, ou se é para um jovem com pele oleosa, ou o que for. Portanto, eles são desenvolvidos para o target, para o consumidor, aqueles... Então deixe-me interromper só um bocadinho aí. E nós, consumidores, devemos seguir essas indicações. Se eu tenho 50 anos e tenho aqui um creme para pele madura, deve ser esse que eu devo preferir a um creme que é mais indicado para um jovem. Exatamente, okay. Sim. Porque à partida estão estudados, as marcas estudam-nos no sentido de colmatar as falhas que fisiologicamente nós vamos perdendo com o envelhecimento. Sim. Se eu produzo menos gordura, é bom para um creme mais gordo. Exatamente. Simplificando. Okay. Muito bem. Isto, as bases. Depois, mas o consumidor também não gosta de ter só um bolo, pão de ló. Gosta de ter um pão de ló com um docinho de ovos. Ou gosta de ter, estão a perceber, um palmier recheado. E então aqui a cosmética realmente vai introduzindo os substâncias com alguma atividade extra e que também tenham capacidade de serem comunicadas. E aí aparecem esses ingredientes. Mas existem aqui umas funções básicas que todos os produtos têm que ter. Todos são hidratantes, por exemplo? Os que dizem que são anti-arrugas, a primeira função é hidratar. Portanto, já estou a perceber. É um hidratante com mais alguma coisa. Que possivelmente irá dar... E acerca destes três que eu, quando fui preparar isto, percebi que eram os que tinham mais, não sei se a palavra é consenso científico, mas mais dados científicos de que poderão ter alguma função benéfica. O tal retinol, o ácido hialurónico e a vitamina C, com funções diferentes, mas que são realmente produtos que têm alguma vantagem. Sim, mas há mais. Há os péptidos, há os aminoácidos, há outras vitaminas. Sim, a B3, niacinamida agora está muito vista por aí. Na moda também. Portanto, e também isto, e eu já estou nisto há uns anos, isto também tem modas. Eu ainda me lembro dos cremes com vitamina E. Hoje já ninguém promove cremes com vitamina E. Mas, Aurélia, se eu lhe disser que a maior parte dos cremes tem vitamina E... Sim. Mas não é referida, não é bem referida, não é vendida, colocada em destaque. Já entrou no mainstream dos cremes. Exatamente. Já é um dado adquirido, todos têm. Exatamente. Okay. Pronto. Como muitos dos óleos. Antigamente falava-se, tem óleo de germe de trigo. Cá está, porque era rica em vitamina E. Ou tem óleo de abacate. Ou tem outro óleo tipo... de argão. Argão, que também existe. Hoje em dia, se calhar, nem tantos falam disso, mas depois colocam estas substâncias. Ou seja, nós temos
um leque bastante grande de matérias-primas ativas e chamamos de matérias-primas base para desenvolver produtos cosméticos e depois as marcas, o marketing, o consumidor, a moda, as tendências fazem realçar algumas destes ingredientes, mas todas elas têm que ter provas dadas, independentemente do que se puser lá. Quanto mais não seja na segurança. Na segurança é super, quer dizer, é mais que certo. Mas na eficácia nós temos uma recomendação, um regulamento europeu que obriga a haver a sustentação da prova. Portanto, tem que haver um dossiê que diga, se estás a dizer que diminui a ruga, tem que haver comprovar. estudos a provar. E o que dizem os estudos, Susana, que eu posso alegar um benefício, nem que ele seja só, se for em distância, nem que seja só meio milímetro a mais do que um creme sem aquilo. Estamos a falar disso ou de resultados realmente, pronto, não são milagres, mas vê-se uma diferença. Estamos a falar de quê? Se, por exemplo, falarmos nos cremes anti-rugas, e nós testamos os cremes anti-rugas já várias vezes e a nível de hidratação, efetivamente, todos hidratam e têm bons resultados na hidratação. Quando vamos ver os resultados ao nível do efeito anti-rugas, o que é que nós detectamos? Detectamos resultados microscópicos, ou seja, são resultados que são visíveis ao nível do laboratório, que são objetivos e que são medidos, mas a nível visual, ou seja, a olho nu, não se vê absolutamente nada. Estatisticamente são relevantes, são coesos, mas não se vê nada. Clinicamente não há ali uma alteração. Então, na volta está na altura certa de vermos como é que são feitos os vossos testes. Como é que é feito o teste de... Eu gostava mesmo que fosse mesmo do início, como é que se vai comprar? Vão comprar cremes? Vamos comprar cremes. Há os 3 grandes segmentos. Eu estou a falar de supermercados, farmácias e perfumarias. Não sei se vendem mais a algum lado, mas agora vende-se muito na internet qualquer coisa. Mas... Sim, mas acabam por ser os 3 canais de distribuição. Primeiro é feito um levantamento distribuição, farmácia e perfumaria. E perfumaria, sim. Sendo que os perfumaria normalmente são mais caros, farmácia fica ali no meio, com aquela alegação de que na volta é mais clínico e tal. Às vezes não vou dizer o contrário. Mas depois aquela com ar mais baratucho dos supermercados. Mas nos supermercados também têm algumas gamas mais caras também. Já começam a querer competir. Mas então como é que é feito o teste destes produtos? Nós temos de definir qual é que é o produto que pretendemos e o tipo de alegação. São anti-rugas, qual é que é a faixa etária? Vamos para os anti-rugas, que eu acho que é o que toda a gente nessa altura quer saber. Pouca gente estará interessada no hidratante. Hidratante clássico. Um anti-rugas definimos qual é que é o target, qual é que é a idade, qual é que são as alegações que têm de estar presentes, quais é que têm que estar ausentes. E demos um exemplo do que é que tem que estar ausente, por exemplo. Por exemplo, se falar em reafirmar e eu não vou testar se torna a pele mais elástica, eu não vou escolher um produto que faça, porque depois não vou conseguir comprovar se sim ou não. Sim. Fazemos um estudo de mercado, quais são as marcas mais representativas, neste caso em Portugal, e nos três canais consumidas nesse sentido, em cada área. Os 3 canais de distribuição. E compramos... Claro, não iam comprar os cremes todos que existem no mercado, não é? Tem que fazer uma amostragem, E depois fazemos as compras exatamente como um consumidor. Um consumidor anónimo que vai ao supermercado, que vai à farmácia, que vai à perfumaria e compra os produtos. Por isso, os produtos que nós testamos são que estão na prateleira. E é tudo comprado na mesma altura? Ou seja, sim, é um dia maravilhoso para uma perfumaria. Veio aqui uma cliente e levou 10 cremes. Não serão 10, serão bastantes mais. Sim, porque normalmente nós testamos sempre num mínimo, num teste in vivo, no mínimo de 20 pessoas. 20 a 30 pessoas. Sim. E depois, por exemplo, num teste para um anti-rugas, a pessoa vai usar só aquele produto durante um mês, numa parte do rosto ou no antebraço, porque o antebraço é a zona standard, onde se faz as medições a nível de hidratação. Pode parecer um bocadinho estranho. Isso no caso dos hidratantes, sim. Mas mesmo o anti-rugas, para testar a hidratação, é feito normalmente no antebraço. No antebraço, normalmente, grandes rugas, não é? Para ver o efeito anti-rugas. Não, as rugas é feitas mesmo na parte da cara, numa parte da cara. Junto das famosas rugas de patas de galinha. Sim, estas aqui dos cantos dos olhos, depois há estas aqui nasogenianas. Eu aprendi muito a preparar este podcast. E também utilizamos sempre um produto standard, conhecemos o efeito, porque é um produto que é testado há anos, e conhecemos exatamente o efeito que ele tem. Para termos também ali um controle negativo. E depois no fim medimos. Normalmente as anti-rugas nós fazemos medições, que é um aparelho que vê a profundidade das rugas, entre 3 dimensões. Sim. E vamos ver se diminuiu nanómetros. É mesmo uma coisa objetiva. Esse é um dado objetivo, não há cá impressões. E depois complementamos sempre com um teste de utilização, que são os tais
os tais voluntários que utilizam no mesmo período, sem saber que produto é. E durante quanto tempo é que fazem o teste? Fazem o mesmo período, um mês. Um mês, 4 semanas, que é em média as alegações que Exatamente, são dadas para nos depois cremes, podermos verificar se as alegações estão corretas ou não. E é na sequência de um teste desses que aqui há uns anos a DECO Proteste, confirmando resultados de outras associações de consumidores e que testam também produtos, deu um resultado que foi muito falado na altura, que é um creme muito barato da distribuição. Eu vou dizer o nome porque não vale a pena, da Siam, a marca própria do Lidl, salvo erro, com um preço à volta dos 3 euros, ou um pouco abaixo, que tinha batido todos os da concorrência, inclusive aqueles muito caros. Não estou enganado, pois não? Como é que isto é possível? Eu não sei responder, a formulação foi muito bem feita. Por nós, quando nós testamos os produtos são todos, é aquilo que se chama o duplo cego. Nós codificamos os produtos, quer os técnicos do laboratório, quer nós, quando recebemos os resultados, aquilo é um código. Sim. A ser a Cian ou a ser outra marca. Será que é por ser alemão? Os alemães na volta são bons a fazer isto? Não, o que é que diz a farmacêutica também tem a ver com aquilo que eu disse há bocado, tem a ver com as bases das próprias formulações. A chamada galénica da coisa? É a palavra técnica da formulação, não é? Exatamente. Portanto, a fórmula propriamente dito, o que lá está e que os consumidores não leem, e que não leem porque não sabem ler, quer dizer, está lá a lista de ingredientes e estão lá os ingredientes todos. Pouca gente sabe que tocoferol é vitamina E e piridoxina parece um veneno, é vitamina B6. Aprendi tudo isto há uns dias. Mas depois há muito mais, há a manteiga de karité, há os triglicéridos, há a glicerina, há a própria as vaselinas e as parafinas que também agora estão outra vez... Derivados do óleo mineral. Do óleo mineral, mas que estão agora assim um bocadinho outra vez em já vamos falar dos que caíram em desuso. Ora bem, pronto. E lanolinas, há isto tudo. Sim. E essas bases, portanto, essa construção dessa formulação, se for bem feita, tem realmente um bom... É atraente e traz bons resultados para a pele. Ok. Gustavo, ficou-me surpreendido quando soube deste estudo da DECO Proteste. Como uma marca de 3 euros consegue bater, imagino, marcas de 500. Não sei se havia marcas 500 dessas. não tínhamos, mas talvez de 100 euros. De 100 euros, pronto. Já, mesmo assim, 3 para 100 é uma grande diferença. O que é que diz o Gustavo? Na verdade, não me surpreende, porque eu tenho visto por experiência, acontecer o mesmo em outras categorias ou em outros produtos, nomeadamente, e mais uma vez, na área alimentar. Eu lembro-me, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na área do café, e alguns dos melhores cafés em cápsula, naquele caso eram cápsulas compatíveis, vinham de uma marca de distribuição também. Por isso, muitas das vezes tem a ver com os critérios que as marcas de distribuição colocam ao nível do desenvolvimento de produto. E porque querem precisamente marcar um standard, e são tão exigentes muitas das vezes na formulação de produto que permite que isto aconteça. Mas o que é mais engraçado é que normalmente as marcas próprias são fabricadas por outras marcas já estabelecidas no mercado, muitas vezes. Sim, é verdade, mas não necessariamente com o mesmo produto. Okay. Eu posso dar o exemplo, mais uma vez, nos cafés, onde nós tínhamos marcas de distribuição que tinham a sua própria fórmula, o seu próprio blend. Okay. E eles próprios faziam testes e diziam se queriam mais arábica ou mais robusta, e de alguma forma tinham, inclusive, um blend próprio, ou seja, exclusivo. Uma mistura própria, sim. Exatamente. E davam essas indicações ao fabricante. Queremos este café com estas condições. Precisamente, por isso não me surpreende, e tenho visto marcas de distribuição terem cuidados extraordinários ao nível do desenvolvimento de produto e das exigências que o colocam ao fornecedor. Por isso, acho um resultado interessante. Agora, obviamente, há outros critérios aqui que estão relacionados também com o marketing que fazem com que isso aconteça. A fonte de lucro das marcas de distribuição não é o produto propriamente dito, ou aquele produto propriamente dito, e a margem e a faturação distribui-se por um cabaz muito grande de produtos. E por isso coloca menos pressão, muitas das vezes, ou menos exigência à margem de um produto, porque vai buscar no volume ou vai buscar na escala. Por sua vez, muitas das vezes... Ou seja, compensa o preço mais barato. Porque um produto de 100 euros terá 100 clientes, um produto de 3 terá 1000.
Imaginemos. Exatamente. Não é? É um Ok. bom exemplo. E depois a comunicação que é feita à marca é genérica e abrange quase todos os produtos dessa própria marca. Enquanto que se eu só tiver uma marca de cosmética, eu vou ter que colocar todo o esforço de comunicação sobre a minha marca que não é conhecida. Claro. E isso também são custos sobre custos que às vezes são refletidos depois no preço do produto. Do que conhece de como funcionam os departamentos de marketing de muitas empresas, diria que uma empresa de topo de luxo olha para este resultado e vai tentar perceber o que é que se passa e vai tentar melhorar o seu próprio produto, ou fica a olhar tipo, os meus clientes querem esse sonho, pouco lhes importa se funciona melhor ou pior. Não, eu acho que há uma coisa que é importante. Em todos os departamentos de marketing que eu tenho visto, há a preocupação genuína com o consumidor e com o cliente. Deixar o cliente satisfeito. Exatamente, e com a forma como o seu produto deixa satisfeito aquele cliente. E eu acho que muitas das vezes não me acredito que sejam apanhados de surpresa, porque os departamentos de marketing que eu também conheço fazem muitos estudos de benchmarking e muitos estudos da concorrência, e tal como eu, quando estava nos cafés ou depois, sabia perfeitamente, dentro do que me era possível saber, as formulações dos produtos. Eu sabia que havia produtos que eram melhores e outros piores em comparação com o meu, enquanto marca de fornecedor. Por isso, eu acredito que eles até saberão antes de qualquer outro de quais são os produtos que podem ter melhores resultados e como aliás, um bom departamento de marketing tem que garantidamente fazer esse trabalho de posicionamento e de qualidade junto à concorrência. Imagina que, já que estamos num domínio em que ver resultados muito palpáveis e dramáticos, tipo, eu usei este creme e realmente parece que andei 10 anos para trás. Não vai acontecer. Pelo menos no estado da arte atual. Imagina consumidores, de repente, dar-lhes assim uma de revolucionários e dizerem que o rei vai nu, ou seja, estas marcas recebem muitas queixas de falta de eficácia. Eu diria... Força. Não, Gustavo. Já vamos ouvir aqui também O Gustavo, começa. Mas pode ser, sim. Começamos pelo Gustavo. Eu diria que, mais uma vez, hão de receber, porque a avaliação do resultado é sempre subjetiva e a exigência que eu coloco a um produto é sempre subjetivo. Obviamente, se eu estou a beber uma bebida que é suposto matar a sede, e onde haver umas que matam a sede mais do que outras, e onde haver bebidas que são mais interessantes do que outras, e por isso eu posso sempre sentir-me defraudado, seja que produtos estiver a experimentar. E depois, mediante... a minha avó costumava dizer que o primeiro passo para a desilusão é a ilusão. Obviamente, se eu coloco uma pressão muito elevada e quero muito que determinado resultado aconteça, eu, se me sentir defraudado, vou reclamar. Mas nesta área específica da cosmética, acha que acontece muita reclamação? Olha, eu continuo com as mesmas rugas de expressão que tinha há 2 meses. Estou chateada, quero dinheiro de volta. Ou chateado. Eu diria que não há de ser diferente, mais uma vez, das outras categorias. Eu acho que há sempre quem reclame, e bem, muitas das vezes, e este é um caminho de melhoria para as marcas, mas eu não diria que que a área da cosmética seja mais... A Helena Margarida estava a torcer o nariz. Gustavo, lamento imenso, mas eu não concordo. E da minha experiência, quer dizer, eu concordo na teoria. A teoria acho que tem toda a razão. Na prática, sou sincera, existe um departamento nas empresas que se chama Cosmetovigilância. É obrigatório, também está implementada para exatamente receber todas as queixas, de todo o tipo de queixas dos consumidores. Alergias, qualidade, embalagem estragada, partiu-se, criou um fungo, ficou amarelo, enfim. Criar um fungo é péssimo. Sei lá, estou a inventar. Sim. Não, raramente acontece. Raramente acontece, e quando acontece já passou o prazo de validade e a pessoa esqueceu-se e de repente resolve reclamar. Mas, normalmente, na cosmetovigilância, o que nós apanhamos, e muitas marcas falam até para a faculdade, até às vezes para ajudarmos a resolver os problemas, são problemas ou de alergias, alguma coisa que aconteceu na pele, alguma reação, não é bem alergias, alguma reação que tiveram e que não era suposto acontecer, ou às vezes... Deixe-me interromper, eu descobri que tinha dermatite seborreica porque fazia alergia a quase tudo que punha na cara, e depois percebi
que tinha que só usar cremes para dermatite seborreica. Pronto, cá Exato. está. Pronto. Portanto, às vezes esse tipo de coisas acontece e também em termos de qualidade, a própria embalagem, acontecer alguma coisa à embalagem, partir-se, o disco estar danificado, algumas coisas dessas sim. Quanto à eficácia propriamente dita, disse, comprei um creme porque me prometeram isto e no fim não obtive, raras são as pessoas que reclamam. Isso diz-lhe o quê? Que gostamos de ser enganados, portanto. Eu não sei. Não sei. Gostei da cara da senhora, eu não sei. Eu acho, ele se puder interromper... Sim, depois vamos ouvir a acho, Susana, sim. Sim, mas acho que estamos mais de acordo que em desacordo. E eu acho que muitas das vezes, porque isso também parte da própria capacidade ou da consciência que o consumidor tem em perceber e avaliar objetivamente se ele também aplicou o creme da forma correta ou, afinal, que tipo de resultados é que eu estava à espera e muitas das vezes não sabemos que resultados esperar. E tudo isto também faz com que ele às vezes também não reclame. É porque eu se calhar não sei bem qual era o resultado e por isso também não quero sentir que estou a ser injusto com as marcas e por isso também não reclamarem. Isso porque dizer acontece. menos 40% de rugas ao fim de 4 semanas, nem nós sabemos muito bem que é 40% de rugas. É um número que parece alto, é bom, mas quando olhamos ao espelho, tipo, será que eu tenho menos 40% de rugas e não percebi? Portanto, há aqui uma zona escorregadia. Mas a Susana está com muita vontade de dizer alguma coisa acerca disto. Sim, porque eu acho que as pessoas não reclamam ao nível da eficácia, nomeadamente quando Eu ia é questões de perguntar se na antirrugas. DECO para o teste tem... Normalmente não recebemos esse tipo de reclamações ou de É mais contactos. funcionalidade do produto no sentido de Porque embalagens estragadas Tal e assim? como também tinha referido logo no início, os produtos são agradáveis, o aspecto da pele vai melhorar, a pele vai ficar mais hidratada. Sente mais conforto. Pronto. Exato. Normalmente, e aqui também, aí é que já recebemos coisas que são mais mesuráveis. Por exemplo, o antitranspirante. Aí já recebemos, efetivamente, reclamações de pessoas a dizer: eu usei este desodorizante, este que é antitranspirante, E molho na mesma as e camisas. fico tal e qual. E usei o X ou o Y e aí melhorou. Porque aí as pessoas conseguem ter uma percepção. Ok. Quando são questões mais ligadas com a eficácia de hidratação, anti-rugas, anti-celulite, com má melhoria no aspecto, por norma não surgem reclamações. Pois Muito que bem. também é o que o Gustavo estava a dizer. Se as pessoas não têm percepção do como é que vão ficar, não reclamam por isso. Claro, exatamente. Até porque podem sempre duvidar. Eu tenho uma teoria. Eu acho que as pessoas passam ao próximo produto para testar o novo porque há tanta oferta e cada um a prometer mais milagres que o outro. Eu conheço amigas que vai-se àquela casa de banho, uou, quanto creme, tanto certo. E já percebi outra coisa, que está a desmultiplicar-se, ou como agora se diz, a declinarem, os produtos estão a declinar-se em várias versões. Já há essências, já há concentrados, para além dos sérums e dos cremes, e de creme de olhos e de creme de pescoço. Isto começa a ser... E depois também já percebi que há modas interessantes, agora está na moda... não sei se toda a gente está a fazer isso, mas é a chamada cosmética coreana, que é fazer o chamado layering, ou seja, pôr muitos produtos uns por cima dos outros de modo a obter uma determinada aparência. Isto para mim é só mais trabalho e provavelmente mais dinheiro deitado fora. Querem comentar? Certo, olha, e o que é que posso comentar? Isto são estratégias, quer dizer, são estratégias são modas, são modas. Na realidade... Com menos eficácia do que se supõe? Não, É claro que se saturarmos a pele de produtos, ela vai parecer menos seca, digo eu, com melhor aspecto, não sei. Mas também os produtos, vamos ver, aqui o que nós temos, a rotina básica é limpar, hidratar, proteger e modificar a aparência com alguma maquilhagem. Esta é a rotina básica. Uma pessoa se quer sentir bem, ter uma pele limpa, hidratada, protegida contra... Protegida, nomeadamente com um fator solar todos os dias. Sim. Se tivermos sol, Sim, o claro. dia de ontem não é preciso. Só que ia lá para... Portanto, e depois uma maquilhagem para colmatar algumas falhas, umas manchas, enfim. Para mim isto é o que é preciso. Se para limpar precisam de 3 produtos, se para hidratar precisam de outros 4, pronto, isto agora depende de cada um. E também das texturas, porque normalmente esses produtos têm texturas completamente diferentes.
Portanto, as pessoas gostam de ter muitos produtos e aplicar muitos. Mas já houve a moda ao contrário, que era os 5 em 1, os 3 em 1. Ou seja, que era para facilitar a rotina. Exatamente. Hidratante, protetor solar, tudo junto. E maquilhagens, os BB creams, os CC creams, que já tinham tudo. Hidratavam, protegiam. Isso é que é o BB cream. Sim. Eu nunca percebi o que era. Mas também nunca fui tentar perceber. Já tinha maquilhagem incorporada. Exatamente, eram cremes com cor. Portanto, a pessoa ficava hidratada e ficava Eu julgava que bebê queria dizer é para ficar com cara de bebê. Era o que eu julgava que era, imagino. Ok, já percebi. Mas agora está a fazer-se o caminho contrário, desmultiplicar para vender mais produtos, imagina-se. Portanto, é marketing. É isto, o Gustavo. Também. O cabe às marcas e ao marketing, como a Helena Ribeiro dizia, acompanhar as modas. Muitas das vezes nós sentimos que há produtos que estão a voltar outra vez a ser usados, ou a forma de utilização volta a aparecer e já não se fazia isso há algum tempo. A verdade é que isto são ciclos e de repente é preciso, tal como na moda, introduzir, na moda de roupa, Sim. introduzir coleções novas. Muitas das vezes nós temos que introduzir novidade e essa novidade às vezes passa pela forma de utilização e de repente nós percebemos que se voltarmos atrás e voltarmos hoje a dizer mas antigamente é que se fazia bem, isto pode ser uma forma de efetivamente, até porque o conhecimento dos produtos evolui e se calhar aquilo que nós achamos que se nós sentimos que o consumidor privilegia a conveniência, as tais modas, então eu vou fazer um 5 em 1. Se eu por algum motivo achar que de repente o consumidor percebe que tem mais tempo, que quer dedicar mais tempo e que por isso até se vai sentir melhor... Na volta do chamado layering, ou seja, as tais muitas camadas de produtos uns por cima dos outros, apareceu, curiosamente pelo que está a dizer, eu suponho que comecei a vê-lo mais divulgado por altura do Covid. Ou seja, tudo em casa, com muito tempo. Ora, vamos lá baralhar isto e complicar ainda mais, não é? É um bocadinho. Sim. Ou seja, nós quando sentimos que o consumidor... E se calhar nós às vezes até comprometemos a eficácia do produto em função da conveniência. Quando finalmente percebemos que podemos abdicar da conveniência para recuperar a eficácia que ele tinha, por exemplo, através das camadas, então vamos utilizá-lo. E podemos ir ainda até mais longe. Eu normalmente avalio isto de dois pontos de vista experiencial. A experiência associada à eficácia, ao resultado final, e a experiência de utilização. Aquilo que eu tenho visto é que este tratar de mim é um ritual, mais nas mulheres do que nos homens, mas também cada vez mais nos homens. Ouvi dizer que os homens são mais fiéis a uma marca e que as mulheres são mais saltitonas, mas que há cada vez mais homens já também a ser grandes consumidores de cosmética. Sem dúvida. E isto é muito importante, porque nós sentimos que estamos a tratar de nós próprios e às vezes mais do que o resultado final que eu só vou ter daqui a 4 semanas ou daqui a 4 meses, há o resultado que eu tenho todos os dias de manhã, quando eu sigo aquela rotina de limpar, hidratar e proteger. Ou seja, isto faz-me sentir bem, faz-me sentir que eu estou a tratar do meu corpo. Muito bem. Que dá-me confiança. E esta parte também é uma parte importante. Vamos falar de alguns perigos também da cosmética. De alguns perigos e de alguns mitos. Por um lado, o all natural, tudo natural, como se o natural fosse uma panaceia que tudo resolve, basta ser natural e é bom. E queria também falar já, e começando já pela Helena Margarida, até porque é mais da sua área, os parabenos. Vamos dar este exemplo, podíamos dar outros, mas este é um exemplo. Os parabenos são uma família de conservantes e que de repente passaram a ser muito mal vistos, especialmente, não tanto porque tenha sido a química ou a biologia ou a medicina a dizer, mas porque começou a haver movimentos de ativismo naturalista a dizerem que os parabenos eram graves, eram problemáticos, poderiam mexer com o nosso sistema endócrino e por aí fora. Segundo, eu falei com algumas pessoas esclarecidas e que me dizem que isso foi tudo uma grandíssima mentira, porque nas quantidades em que os parabenos são usados na cosmética e até em medicamentos, aquilo não tem efeito nenhum na nossa saúde. Mas queria ouvir a professora de farmácia. Então vamos começar também outra vez pelo princípio, que é o seguinte. Nós temos a regulamentação. Sim. E a nossa regulamentação não é só artigos, temos
listas de matérias-primas, de ingredientes, de produtos químicos, que dizem uns estão proibidos, outros podem-se usar até determinadas concentrações e outros estão livres de serem usados até prova em contrário. E nós vivemos na zona do globo onde essas normas provavelmente são mais estritas e mais Sim. estudadas e mais sensatas? Sim, nós na Europa temos a sorte, e devo dizer isto com realce, temos a sorte de termos regulamentação científica atualizada. Os americanos, o FDA, também têm, mas na cosmética é mais aberto, e os orientais, o Japão, também trabalha como nós. Ok. As outras regiões do globo variam. Há uns que tendem... por exemplo, o Brasil vai atrás da Europa /FDA e pronto, e por aí diante, não vamos falar dos países todos, mas há de tudo. O que é que nós vemos? Esta regulamentação surge baseada em estudos científicos, em evidência científica. Os parabenos são vários. Deixe-me só dizer, provavelmente vê isto em inglês, é paraben, muitas vezes é paraben free, ou seja, este produto não tem parabenos. Era só para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar. Exatamente. Mas na lista de ingredientes, eles aparecem como metilparaben, sem o O no fim, etilparaben, propilparaben. É uma família, não é? É uma família. E o que é que acontece? Verificou-se que alguns dos parabenos em pele ligeiramente lesada, como por exemplo é a pele dos rabinhos das crianças, quando estão tem com aquela assadura, sim, exatamente, estão mais vermelhos, e tudo isso, esses tinham que ser retirados naquelas concentrações. E a lei regulamentou. Determinados parabenos não podem ser usados nestas condições, etc. Noutras circunstâncias não aconteceu. Portanto, os parabenos não são os inimigos. São ingredientes perfeitamente, até à data, que podem ser usados naquelas concentrações. E quem diz os parabéns... Mas a indústria reagiu perante a pressão destes grupos certo. mais ou menos orgânicos, vá. Certo. Porquê? Porque numa empresa, e ainda hoje de manhã estive numa reunião deste género, nós temos uma componente regulamentar, temos uma componente de marketing, temos uma componente do desenvolvimento do produto, temos uma componente de gestão e quando estamos num brainstorming destes, temos o regulamentar a dizer temos que cumprir as regras. Depois temos o marketing a dizer mas eu tenho que vender o produto e tenho que estar competitivo com os meus pares do mercado. Nas redes sociais estão a dizer mal dos parabenos, temos que mudar a fórmula. E pronto. Perceber. E depois, claro, como nós nas nossas casas, não é? Também quando discutimos, depois há de haver uma resposta. A farmacêutica usa produtos que tenham parabenos? Sim. Não tem problema nenhum com isso? Porquê? Mas, Aurélia, aí temos que também... É só para dar confiança a quem está a ouvir. Temos que introduzir aqui um ponto que não sei se as pessoas têm noção. Estes produtos têm riscos diferentes. Claro. Um produto cosmético é um produto que está desenvolvido, regulamentado, para ter o menor risco possível no consumidor, na pele da pessoa. Não é um medicamento. O medicamento tem um risco enorme. O parabeno é o menor risco que o medicamento pode ter. Exatamente. Porque tem uma substância que vai ter uma atividade terapêutica que vai tratar, melhorar uma doença. Mas alguém me dizia aqui há uns tempos que a indústria farmacêutica sofre, isto é muito entre aspas, de excesso de honestidade. Ao publicar todos os possíveis efeitos secundários que pode acontecer, quase que nos dá medo usar aquilo. Mas alguém me dizia, mas se todos os suplementos alimentares ou cremes da cosmética pusessem lá as possibilidades que podem acontecer por usá-los, provavelmente também nos dava algum receio. Não tanto, porque não é suposto nós usarmos medicamentos se não precisamos. Claro. E nós nos cosméticos usamos diariamente, toda a vida. Porque queremos. Exatamente. A decisão é nossa. O risco é muito diferente. Sim. Dos vossos testes e da experiência na DEC Proteste, o All Natural, tudo o que é natural. Por outro lado, as compras online, onde se podem ver marcas que ninguém sabe muito sobre elas, e então as do All Natural, eu vejo pessoas quase a dizer eu fabrico isto em minha casa com produtos naturais e orgânicos e eu fico, ao contrário de muita gente que acha isso maravilhoso, eu fico, em casa? Aquilo terá condições e não haverá contaminações? Eu desconfiava, mas enfim. E depois há as influencers que às vezes prescrevem coisas de eu sem noção nenhuma do que estão a vender apenas porque lhes disseram o que é que elas têm que dizer e papagaiam aquilo e prescrevem coisas, o que também é um terreno que pode ser perigoso. Susana, isto é uma grande pergunta. Começando pelos produtos verdes, os naturais e biológicos, efetivamente nós vimos uma tendência, e mesmo a nível das alegações, temos estado a falar das alegações de eficácia, que vê-se muito menos nos produtos e que foram substituídas por estas alegações ditas verdes.
E agora as marcas todas Os dizem ingredientes são 98% de ingredientes naturais. Exatamente. Se nós considerarmos que o produto tem, se calhar, na sua composição 70% ou 80% de água, é fácil nós atingirmos os 90% de ingredientes naturais. Sim, logo 70% está... Então, logo E não vamos assegura- para as águas termais, que é uma H2O com um bocadinho mais minerais, não é? Mas que são vendidas como milagres. Mas sim, há uma tendência para o green, para o natural, Sim. que não significa, porque às vezes as pessoas associam mais seguro, não é mais seguro, é tão seguro como são os ingredientes sintéticos, a nível de eficácia é exatamente a mesma questão, e não significa também que seja mais ecológico. Porque aqui também às vezes entra esta questão, é natural, Ai, é mais não, ecológico. Mas isso então isso é um argumento que eu não estava à espera. Ok. Não é necessariamente mais ecológico. Não, porque pode Porque ter é uma por isso que muita gente compra muitas vezes o natural e o green e o sustentável. Por exemplo, se falarmos na questão era do óleo de palma. Sim. Se eu vou usar óleo de palma, que sabemos que tem um impacto ambiental elevado e a nível social, posso Porque depois utilizá-lo em... aumenta a procura do óleo de palma e lá vem o dano ecológico. Já Se percebi. calhar, se produzirmos sinteticamente, vai ter um menor impacto ambiental. Mas depois vêm as pessoas berrar para a rua porque é sintético, faz mal. Ok. Estou a perceber. Por isso, agora a tendência, efetivamente, nós vimos esta questão do natural e é muito... está muito presente. Está muito presente. Mas tem que ser claro e tem que se perceber o que é que isto quer dizer. Não é mais seguro, não é mais eficaz, é uma opção. Se a pessoa prefere um produto que tem ingredientes naturais, como a camomila ou a aloe vera, é uma opção do consumidor. Ok. Mas não tem que ter a noção que não vai ser mais seguro por isso, ou mais amigo do ambiente. Sim. E só com certificações ou com que comprovem que é mais amigo do ambiente. Relativamente às recomendações De influencers. de influencers, Que em português seriam influenciadores. Talvez seja a melhor tradução. a decisão cabe sempre do consumidor e tem que perceber o tipo de pele que tem e o que é que procura. Tudo o que for produtos que estejam no mercado europeu, aqui se falarmos também na questão das compras online, mas se forem produtos que estão no mercado europeu, são produtos que são seguros. Esse é um bom conselho, comparar produtos que sejam à venda no espaço europeu. Porque comprar online podem vir, sabe-se lá de onde e sabe-se lá com que formulação, não é? Sim, ingredientes que podem ser proibidos no espaço europeu, porque a legislação, efetivamente, a legislação europeia é muito boa ao nível dos produtos cosméticos e garante a segurança dos consumidores. Se vier da China, por exemplo, nós não temos essa garantia. Ou mesmo dos Estados Unidos existem ingredientes que não são os mesmos, não têm as mesmas limitações que têm na Europa. Faz sentido para si? Alguém que não é especialista, como uma influencer que hoje vende uns sapatos, amanhã vende uma viagem e amanhã vende uns cremes para a cara. Porquê é que nós somos tão vulneráveis a conselhos só porque estão na tela do computador ou do telemóvel? Se calhar ou porque alguém é famoso e diz nós isto? procuramos o mesmo resultado que estamos a ver do outro lado. Aham. E se calhar aqui E voltamos a influencer não é escolhida à toa, não é? Por Se parte calhar das aqui marcas. voltamos para o início da discussão em que o Gustavo falava dos filtros. Se calhar aquele resultado que nós estamos a ver tem filtros. E não é o creme. Não é o filtro. creme. Mas já agora vou dizer, na Dinamarca, penso eu que na Dinamarca já é obrigatório quando elas porque são quase muitas mulheres, publicam com filtros, dizerem que está lá o filtro. Exatamente. Ok. Exatamente, ok, percebo. Gustavo, isto é a área por excelência do Gustavo. Influencers, marketing, isto é um maná para os, como é que eu ia dizer, para os setores de marketing das várias empresas, a descoberta dos influencers que têm um contacto tão íntimo connosco, que já não é só uma pessoa numa tela de televisão, é no meu telemóvel, está a falar para mim. Aurélio, eu acho que tocou na grande diferença. Os influencers, eles sempre existiram desde a história das marcas. Nós chamávamos-lhes celebridades. Sim. E íamos só para ter uma ideia. A Isabella neste Rossellini momento, foi cara de uma marca famosíssima durante anos. Exatamente, e nós vemos, por exemplo, os jogadores de futebol. Neste momento posso lhe dizer que o Cristiano Ronaldo cobra 2,7 milhões de euros por um post patrocinado, só para ter uma ideia. 2 milhões e 700 mil euros, portanto. Exatamente, é neste momento o influencer ou a celebridade que mais cobra por um post patrocinado. Também ele no outro dia bateu o recorde dos 500 milhões de seguidores, não é? Nas redes Precisamente, sociais. ou seja, tem a ver com o alcance. Sim, claro. Uma das coisas interessantes que os canais, que a tecnologia e os canais digitais vieram trazer é a proximidade. E nós hoje em dia, por exemplo, para ter uma ideia, já falamos de nano-influencers. Sim. Ou seja, para nichos.
Exatamente, ou seja, eu se calhar já não quero um Cristiano Ronaldo com 500 milhões, o meu produto é efetivamente um produto de nicho e por isso eu quero aqueles influencers que chegam àquele target muito específico. Isto obriga aos departamentos de marketing a estarem dotados de muito mais capacidade, mais recursos para conseguirem... fazer o chamado scouting digital, não é? Andar à procura de uma microcelebridade para aquela mini legião de fãs de uma coisa qualquer. E isto torna tudo mais exigente, por outro lado também mais interessante, mas acima de tudo a tecnologia também veio trazer uma outra coisa, que era o que antes era unidirecional, ou seja, era num só sentido, a celebridade comunicava e nós rendíamos-nos ao que ela dizia. Hoje em dia a tecnologia veio permitir a conversação e por isso uma das coisas interessantes nas redes sociais é que efetivamente as pessoas conversam entre si. E podem inquirir, se quiserem, a pessoa na caixa dos comentários, por exemplo, não é? Ou fazer diretos e falarem diretamente. Sem dúvida. Por exemplo, mais uma vez na área alimentar e na empresa onde eu estava anteriormente, nós tínhamos muito os chamados foodies, que são os influencers na área da comida. E era muito interessante, por exemplo, ver alguns dos influencers mais famosos que tinham receitas extraordinárias, quais verdadeiros chefs, e era muito interessante ver como colaboravam com a comunidade e incorporavam sugestões nos posts a seguir, pediam recomendações e esta interatividade é também uma boa notícia. Porquê? Porque garante transparência ao final do dia. Ninguém pode... Coisa. Sim, termino, eu pensei que tinha terminado. Ia só dizer que é muito difícil eu perguntar o que quer que seja ao Cristiano Ronaldo, mas se calhar é uma influencer que está aqui a trabalhar do outro lado, quase do outro lado do telemóvel. É mais atingível, não é? Exatamente. Nós vimos aqui há uns anos uma célebre marca de cosmética, produtos de cosmética, apostar muito nas chamadas mulheres reais, ou seja, combaterem um pouco esta ideia da mulher perfeita, ultra magra, ultra bonita, ultra sofisticada, e de repente temos mulheres com que nos cruzamos. Eu digo mulheres, mas podiam ser homens, porque eu acho que está a passar no caso dos homens a objetificação do homem neste momento, mas parece-me que os homens não estão muito aborrecidos com isso, mas vão todos ao ginásio, têm todos tudo muito definido e pronto, é literalmente um caso de objetificação do corpo, mas ninguém está muito chateado com isso. Mas no caso das mulheres, começou a perceber-se o uso de mulheres mais ditas normais do dia-a-dia, com pessoas com quem a gente se cruza. É só cinismo? É preocupação em a marca não ser cancelada? É uma preocupação real? Isto funciona? Nós queremos ver o real quando nos estão a vender sonhos? São várias perguntas numa só. Peço desculpa estar aqui a polir a pergunta com várias vertentes. E progressivamente mais complexa. Não, eu diria que nós queremos as duas coisas. Por um lado, nós queremos a beleza real, porque nós sabemos que somos pessoas reais e que há coisas que... E que há coisas que de repente nós não vamos conseguir modificar. Eu não vou conseguir modificar a minha altura e por isso eu hei de ter sempre a altura que tenho. Mas se eu ver alguma coisa que eu possa vestir ou que eu possa aplicar sobre mim, que de alguma forma permita depois ao final do dia sentir melhor, eu vou atrás disso também. Mas acima de tudo a normalização é uma coisa que nós queremos. Nós gostamos de nos sentir normais, mas depois também nos gostamos de sentir diferentes. De fazer parte de um grupo e de sermos os bonitos, os que usam determinada coisa, ou que fazemos parte, a cena do pertencer, não é? Claro. Agora, é muito bom ver as marcas assumir este conceito de beleza real e assumir que dentro da amplitude e da diversidade todos nós podemos ser bonitos. E isto tem uma grande vantagem também para as marcas, é que se todos somos bonitos, todos vamos querer então utilizar uma série de produtos ou de coisas que nos tornem ainda mais bonitos. Estou a perceber. Isso é cinismo também, não é? Estão a olhar para o negócio no bom sentido. É cinismo, a palavra é feia. Mas é o lado prático da coisa. Se nós pusermos toda a gente como bonita, temos mais gente a consumir-nos, porque isto é coisa para gente bonita. Mas eu diria que não é ingênuo acima de tudo. Sim, é uma boa escolha de palavras. Sim. Ok? Eu vou dar um exemplo em marcas que não têm nada a ver com a cosmética. Na área das sapatilhas. Uma das marcas mais famosas na área das sapatilhas foi quando disse que qualquer um de nós podia ser um atleta. E então as sapatilhas que ela antes, esta marca só vendia... do it, não é? Exatamente, ou seja, aquelas sapatilhas que antes eram só vendidas para atletas, se eu achar que, porque estou a fazer o meu jogging, porque estou a tratar de mim e estou dentro da minha forma física,
Eu não sou nenhum atleta de alta competição, mas quero tratar da minha forma física e vou fazê-lo com o melhor equipamento que o meu rendimento me permitir. O que me está a dizer é que o movimento Me Too, a preocupação com a inclusividade, representatividade, é uma excelente notícia para os departamentos de marketing, porque estão a aumentar a sua base de compradores eventuais. É isso? Sim, eu eventualmente... consumidores. Eu eventualmente colocava o Me Too à parte, porque acho que é um movimento social e mais abrangente e com implicações políticas muito grandes, e por isso eu se calhar... Eu só digo isso no sentido de pôr a mulher como protagonista, a mulher como tão capaz de tudo como qualquer homem, nesse sentido... mas percebo o que é que está a dizer. Sim, verdade. Há uma marca de cosmética, por exemplo, que lançou uma campanha que se chama Fight Like a Girl. Exatamente. É o Like a Girl, na verdade, e que mostra precisamente, e tem uma grande vantagem, que é o empoderamento da figura feminina, e tudo que possa ajudar a este empoderamento é muito positivo. Mas já agora, deixe-me só destacar aqui uma coisa, que é a mesma empresa que detém a marca que fala em beleza real, também detém outras marcas que, do ponto de vista de comunicação, são dúbias, e por isso cabe muitas das vezes, e já se vê os consumidores exigirem à marca corporativa que... Se dermos um exemplo de uma marca corporativa, a L'Oréal tem dezenas de marcas que nós às vezes nem suspeitamos que fazem parte deste guarda-chuva por baixo da L'Oréal. E a L'Oréal também é uma marca, mas é dona de dezenas de marcas na área da perfumaria, da cosmética e por aí fora. Claro, e felizmente os consumidores já se dirigem... Sim. E os consumidores já se dirigem a essa marca corporativa a exigir-lhe que seja consistente. E as marcas são cada vez mais sensíveis a isso, portanto. Têm que estar. É essa a experiência da DEC Proteste também? As marcas são sensíveis àquilo que vocês encontram nos vossos testes e que depois comunicam, imagino também. Nem sempre. Não? Nem sempre concordam com aquelas que são as nossas opiniões ou aquele que, na nossa opinião, será o melhor caminho para chegar às necessidades. Quando deram o resultado que o creme mais eficaz para as rugas e até o mais hidratante, porque foram 2 testes diferentes, apontaram os 2 para a mesma marca. A mais barata do mercado, ou das mais baratas do mercado. Tiveram alguma reação de outras empresas? Como é que isso é possível? Normalmente a reação das empresas é aos próprios resultados, não aos resultados das outras marcas. Ok. E o que é que costumam dizer? Não concordamos? Não concordam. Quando os resultados não estão nas expectativas que eles têm, obviamente que eles dizem que não concordam. Parece-vos que o preço ainda é uma arma de marketing, e é para terminar esta conversa, e é para os 3, e eu começo pela nossa professora de farmácia. O preço é um bom argumento ainda, parece-lhe. Quanto mais caro é porque é bom. Sim, depende das pessoas. Eu acho que há pessoas que são fiéis a marcas, há pessoas que são fiéis a canais, há pessoas que compram na farmácia porque querem, por exemplo, o aconselhamento farmacêutico, há pessoas dos mais jovens que se calhar preferem online, é o que vêem nas influências e compram. Falou aí na farmácia. É verdade que há mais preocupação na formulação num produto de farmácia, mesmo de cosmética, do que nos outros, ou isso é um bocadinho mito? Não, eu queria só dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante que nos esquecemos. O desenvolvimento de qualquer produto e de cosmético, hoje em dia, obriga a custos elevadíssimos. Isso imagino. Portanto, há muita inovação. Nós temos muitas patentes nesta área, que são difíceis de provar, mas temos bastantes, e temos muita inovação. E só aqui para terminar, por exemplo, agora já se falou muito nos homens, a maquilhagem masculina está a tomar grande força, e só para terem uma ideia, as escovas de maquilhagem masculina têm um desenvolvimento ergonómico completamente diferente das femininas. Porque se percebeu que os homens usam de maneira diferente? De maneira como agarram, como tocam, como querem... E um homem deve escolher produtos para o homem e não cremes para a senhora ou para a mulher. Sim. Porque a mão do homem é maior que a da mulher, porque tudo isto... A pele é diferente. A pele é diferente, tem barba, enfim, tudo isso. Mas, portanto, isto também para realçar o desenvolvimento. E isto tem implicações no preço, obviamente que tem. Claro que as marcas também colocam nos seus canais e da maneira como comunicam a marca, fala-se aqui das grandes corporações, e estas empresas têm muitas marcas, como a Aurélia disse, e cobrem todos os mercados. Sim. E o desenvolvimento é diferente. Eu acho muito interessante, às vezes há um mercado de perfumaria que apela muito a produtos ativos e exóticos, tipo extrato de orquídea real, não sei de quê. Na volta o extrato funciona, mas acho muita piada. Outra vai para as ovas de esturjão, que é
o caviar. Certo, mas acima de tudo também há, nessa parte da perfumaria e do luxo, há ainda o impacto social. E nós não podemos esquecer que a utilização de um produto cosmético tem o funcional, o que eu já disse, a limpeza, a hidratação, tem o cultural, o sentir-nos bem em sociedade, tem o psicológico, aquilo que nos faz sentir depois de aplicar um produto. E isso também é um ganho, quer se queira, quer não. Tudo são ganhos. Sim, sim. E depois ainda tem realmente o social. O tirar da mala um batom Christian Dior não tem o mesmo impacto que tirar da mala já ia dizer uma um marca. batom de cieiro. Pronto, Um batom de cieiro, sim. Pronto. Daqueles que se compram 4 agarradinhos no Pronto, supermercado. mesmo que sejam ótimos. Claro que são, Mas do ponto de vista exatamente, social mas o tem impacto um não é o impacto. mesmo, sim. Exatamente. E agora devo-lhe dizer também, quer dizer, se quem nunca usou um batom Christian Dior, quem usa um batom Christian Dior fica fiel. Porque tem uma textura muito melhor. A cosmeticidade, pelo menos, é muito agradável, ok. Susana, ainda é verdade isto, por muito que nós queiramos que as nossas escolhas, eu até acho que é quase uma missão da DEC Proteste, dar-nos a informação o mais objetiva possível, para depois nós fazermos o que quisermos com ela. E nós até gostamos de ter, eu falo por mim, pelo menos, a noção de que as minhas escolhas são racionais. Mas estamos aqui num terreno que é exatamente onde tudo parece querer sobrepor-se ao racional. Essa é a impressão com que fica destes anos nesta área da DEC Proteste. Sim, e essa questão do preço, efetivamente, é algo que nós tentamos sempre desmistificar. O preço Mas é uma não batalha significa... perdida ou não? É difícil. É difícil porque não é linear. Ok. Ou seja, não é em Mas o que é todas as certo é que o creme categorias... baratinho esgotou no dia seguinte ao vosso teste. Sim. Portanto, isto teve algum resultado. Agora, não sei se foi sustentável no tempo. Mas quando nós falamos de eficácia e quando sustentamos as nossas recomendações em testes, nem sempre o produto mais caro é o melhor e o mesmo ao contrário. Nem sempre o mais barato é o melhor. Sim. Por isso, para nós, e aquilo que nós normalmente tentamos transmitir é que o preço não deve ser o primeiro critério, ou não é um critério de qualidade para o produto. O mais caro não significa que seja o melhor produto que está naquela gama ou naquela categoria que procura. Mas é difícil porque, obviamente, que também há o sonho e há todo o marketing e a imagem do próprio produto que é importante para o próprio consumidor. Algum teste ou matéria recente ou recentemente publicada ou que vão publicar em breve nesta área? Estamos sempre a publicar. Portanto, é estar atento à DEC Proteste. Gustavo, para terminar, o futuro, como é que se... Imagina-se alguma coisa, as novas gerações, especialmente a chamada geração Z, já nascida depois de 2000, parece vir com hábitos de consumo, com preocupações políticas, sociais, ambientais, muito diferentes e muito, eu até diria, muito entranhadas. As pessoas sentem-no e vivem de uma maneira que provavelmente as gerações anteriores às vezes até acham isto, que exagero. Mas pronto, mas é a vida. Prevê que este caldo vá alterar muito a comunicação destas marcas? O marketing vai ter que se adaptar a este novo mundo de gente que quer coisas muito diferentes? Já agora, nós já falamos na geração Alfa, que é que vem a seguir à geração Z e que neste momento já não tarda nada, em 2025 atinge a maioridade e que vão ser a maior geração de sempre até hoje. E já agora, a título de curiosidade e só para tornar a coisa ainda mais complexa, pela primeira vez na história do ser humano existem 6 gerações de consumidores em tempo real. É verdade, devido ao aumento da esperança de vida. Exatamente, ou seja, nós temos desde a geração mais antiga, que é chamada geração silenciosa, na qual se insere, por exemplo, o nosso Presidente da República, ou o Presidente da República dos Estados Unidos, até à geração Alfa, que está a atingir a maioridade até 2025. Sim. E por isso, a grande dificuldade, ou a grande exigência que se coloca ao marketing atualmente, mais do que uma geração em particular... É comunicar em 6 línguas diferentes? É quase decidir se eu quero comunicar nestas 6 línguas, isto é a primeira decisão, e depois como é que eu vou conseguir fazer. E por isso, não só a dificuldade acrescida de uma geração que efetivamente é diferente da anterior, aqui a evolução da tecnologia, há toda uma série de coisas que mudou a nossa forma de estar e a nossa forma de consumir. Isso não haja sombra de dúvidas. Eu posso dar um exemplo muito paradigmático. Aliás, o fosso de gerações acontece agora, como estava a dizer, 6 vezes e cada vez mais próximas umas das outras. Pessoas de 20 anos não comunicam com uma de 18 porque é uma diferença. Aquilo para nós parece um exagero, para eles é mesmo uma diferença muito grande. E há diferença, e há marcos que mudam mudanças qualitativas. O aparecimento da World Wide Web em 1997 em Portugal é um marco. Ou seja, há quem nasceu antes da internet, há quem nasceu antes e acompanha o surgimento da internet, e há quem já há 2 gerações,
ou duas Que gerações não que imaginam nasceram... o mundo sem WWW. Nem nunca ouviram sequer. E por isso isto coloca muitas exigências do ponto de vista da comunicação, porque eu vou ter que chegar às pessoas que já só utilizam o digital e o online, e vou ter que chegar às pessoas que continuam a só usar a televisão. E por depois isso... há o efeito secundário. Uma comunicação dirigida para uma dessas faixas não quer dizer que seja estanque. Eu, de outra faixa, posso ter acesso a ela e isso também me faz ou crescer ou ficar muito surpreendido com o que se passa com as novas gerações, mas isso depois também tem efeitos sistémicos, se quiser, não é? Claro. Estas comunicações todas. Claro que sim, até porque muitas das vezes dentro da mesma geração... E vamos terminar a seguir. Mas muito rapidamente, muitas sim. das vezes dentro da própria família há prescritores, como nós chamamos, há prescritores. Quem paga ou quem compra muitas das vezes não é quem usa ou quem prescreve. Nós quando compramos, por exemplo, um serviço de telecomunicações lá para casa, a influência dos filhos na escolha da marca é muito grande. Claro. Mas quem compra e quem paga são os pais. Muitas das vezes há, inclusive, do ponto de vista de comunicação, esta exigência, ou seja, eu tenho que comunicar para o filho influenciar os pais a adquirir determinado produto. Isso a gente já sabia. Temos que explicar outra vez que isto... Isso a gente já sabia. Os pais todos sabem isso. Tipo, inundam por experiência própria. Aqueles espaços de televisão em que as crianças estão a ver, inundam aquilo com aqueles artigos, com aquela publicidade, e depois as crianças não nos largam. Mas efetivamente é particularmente mais exigente hoje, e muito por causa não de uma geração em particular, mas por existirem 6 ao mesmo tempo. Claro. E olha, muito obrigado por ter deixado essa dica, porque eu nem sabia da existência da geração alfa. Fiquei agora a saber. É verdade. Já há uma geração alfa. Muito bem, muito obrigado aos três por terem vindo. Pelo convite. Obrigado. E também muito obrigado a quem nos ouviu. No site da DEC Proteste pode conhecer os resultados dos últimos testes a cremes anti-rugas, cremes para as mãos, e agora perdi a folha, está aqui, a shampoos, shampoos sólidos, aliás, e a Rimmel, entre outros fazedores de beleza. Fica a par. De resto, subscreva e siga este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, também na SoundCloud ou a SoundCloud, ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e pode também ouvi-lo no YouTube e ainda em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges, e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.